Bem, então eu vou falar um pouquinho aí do tema, né, que é certificação. Aí a primeira coisa que eu coloco lá, primeiro a gente precisa definir uma carreira, né? Eu não sei se você sabe, existe uma discussão muito grande no Brasil, no meio SAP, porque o Brasil é o único lugar no mundo onde a SAP exige que as pessoas façam um curso oficial. Tá? Então, se vocês quiserem fazer a certificação, vocês precisam fazer um curso oficial na carreira que vocês querem. Ah, precisa ser academia? Não, não precisa ser academia, mas tem que ser um curso, por exemplo, quero fazer MM, então tem que fazer um curso que seja lá do currículo de MM. Quero fazer a certificação de SD, precisa fazer um curso que seja da carreira de SD. Desenvolvimento, NetWeaver, enfim, ABAP, Workflow, tá? Então isso é importante você saber. E aí vocês precisam definir, né? Então, a que caminho eu vou? Vou para ABAP, vou para SD, como é que está o mercado? Estou pedindo um monte de FI. Né? Mas vocês têm que ter uma afinidade com aquilo. O Leandro estava falando, eu comentei também, extremamente importante vocês conhecerem negócio. Essa expectativa, assim, óbvio, eu já tive diversos tipos de aluno aqui em sala de aula. Eu tive alunos aqui, por exemplo, o cara era advogado. Ele não tinha noção zero, assim, de um processo de compra simples. Por exemplo, eu tive que explicar para ele, imagina, lá no teu escritório, como é que você faz quando você precisa de um lápis? Aí você pede para alguém, então você tem que requisitar esse lápis para alguém, para ele conseguir fazer toda a lógica do processo. Né? Ou seja, o que você acha que vai acontecer quando ele for para o mercado? Óbvio, ele vai ter dificuldade na própria academia, e teve. Né? Então, assim, tem que ter uma afinidade. Às vezes também não fiquem procurando somente, vou misturar um pouco os temas aqui, né? Mas não fiquem procurando somente a consultoria. Às vezes é mais fácil, né, você fazer um curso e entrar numa empresa, daí depois você virar consultor, do que você entrar direto para a consultoria. A probabilidade de você começar ganhando mais é maior. Pegar uma empresa grande, uma empresa que está implementando, né? Então, o cara fez academia, o cara conhece o negócio, tem uma certa experiência. Então isso às vezes é muito mais viável. Então não fiquem só, não, consultoria, eles não procuram júnior, não procuram júnior. Vai nas empresas, bate na porta, manda currículo. Né? Tinha comentado então fazer um curso na carreira escolhida, estudar, gente, não tem lanche de graça. Então vocês, é esforço puro. Vocês acham que o Leandro ficou lá na Fusion, lá eles ficaram parados? Aí, quem sabe a gente faz isso? Né? Tem que ter ação, tem que estudar. O pessoal acha, o Eduardo vive, às vezes o cliente fala, às vezes os caras acham que tu vive num mundo de, né, só festa, né, viagem, né, o cara tá em Las Vegas agora, o cara tá não sei onde. Gente, mas tem muito estudo por trás. Eu passei sábado, domingo e segunda estudando. Terça-feira eu fui trabalhar. Hoje eu acordei 5 horas da manhã para estudar, para depois ir trabalhar. Então, tem que ter esforço. Achar que, não, eu fiz academia e vai parar ali, não. Se não tem, não adianta. O conhecimento, até se você não ficar reforçando, não ficar usando ele vai embora. Né? Então, tem que se manter, tem que manter atualizado. Fiz academia lá. Pega todo mês, dá uma revisada, pega um assunto, um tema específico, faz um resumo. Mas tem que ter esforço, tem que estudar, tem que se manter. Você vai ter muito mais propriedade quando for uma entrevista, uma coisa assim, para falar, não, eu conheço isso, tem um determinado processo. Ou seja, mas você se preparou de certa forma para aquilo. Né? Então, é óbvio, você vai ver às vezes um júnior que o cara dedicou o tempo dele. Às vezes ele fala com muito mais propriedade do que muito sênior que tem no mercado. Mas é aquilo que o Leandro falou, o cara é dedicado, ele se esforça, o cara corre atrás. O cara tem vontade. Então isso é importante. E se vocês quiserem fazer a prova, tem que estudar. É um esforço. A SAP ela revisou a prova. Tá? Antigamente a prova era bem mais difícil.
Para vocês terem ideia, você sabe qual era o índice de aprovação no Brasil antes? Para entender? Até ano passado o índice era 0 de aprovação, depois da academia. Já há um longo tempo esse indicador, né? E aí o pessoal reclamava muito, e aí o que aconteceu era o seguinte, em função daquela restrição que a SAP impõe no Brasil, né, que o cara tem que fazer um curso, tem muito consultor no mercado que ele não podia fazer a prova. Tipo, eu não vou pagar, eu já conheço, já trabalho há 5, 10 anos com SAP, vou pagar uma academia de 12 mil reais só para fazer a prova, que ele não podia fazer. Aí ele não faz. E aí quem é que fazia a prova e no fim acabava passando? Aquele que começou, foi lá, fez a academia, passou, né, estudou, se esforçou, passou, e o mercado começou a ver meio assim com outros olhos, né? Pô, mas né, certificar, aí bota a pessoa lá para fazer, diz que é certificado e tal, aí o cara não sabe muito. Então a certificação, e aí eu acho que é o último slide, eu até vou adiantar, né? Ela dá emprego? Depende. Né? Eu, por exemplo, se eu tiver que contratar alguém, eu tenho um certificado e o outro não certificado, o não certificado ele tem que ter ido muito bem para não contratar o certificado. Por quê? Porque eu sei que o cara se esforçou, porque ele correu atrás, ele estudou. Talvez o cara até saiba mais, tenha mais experiência. Mas esse cara aqui, com uma hora, pelo menos ele tem uma boa noção do que o sistema atende. Às vezes esse cara aqui, daqui a pouco ele pegou e não trabalhou só numa empresa, ele conhece só o processo, que era um processo daqui a pouco Z, ele acha que o sistema só funciona daquele jeito. E o SAP tem umas coisinhas assim que às vezes virar a chave que faz muita diferença no negócio. Então o cara que tem uma certificação, pelo menos ele tem uma boa ideia disso. Tá? Marquem a data da prova. Eu conheço muito de gente que, vou fazer a prova, mas nunca marca a data da prova. Aí não vai fazer a prova. Porque sempre vai ter uma coisa que vai impedir ele a fazer. Agora veio as férias, agora eu ganhei um aumento, eu quero curtir. Tem balada, agora tem um casamento do amigo, agora eu quero ter filho, agora eu quero casar. Né? Não necessariamente nessa ordem, né? Então, casa, depois vai ter filho, né? Tá? Marca uma data. Eu tenho várias provas que eu estou para fazer, agora tem que fazer, porque vai ter um Certification Day aqui, né? Isso, dia 11. Dia 11, né? Dia 11, né? Tava vendo e-mail. Vou marcar minha prova, porque senão eu não faço. Era para eu ter feito agora, talvez agora, antes de fechar o mês, aí eu acabei não marcando, pedi lá a folha, preenchi o pagamento e tudo, mas não marquei. E aí, assim, se você não marcar, a coisa vai. Olhem os tópicos e os pesos, né? Se vocês colocarem lá, entrarem no site da SAP, sap.com.br, né? Ele tem uma parte ali de treinamentos. Se vocês clicarem ali em treinamentos e educação, né? O training.sap.com, tem um link de certificações, e a gente localiza a certificação e ele tem ali cada tópico, né? Expande, ele diz o percentual daquele tópico que cai. Isso. E quais são os cursos SAP que preparam para aquele tópico. Exatamente. Então tem coisa que é 30% e tem coisa que é 10%. E tem peso também, vocês vão ver um sinalzinho demais. Então, o que é mais relevante para fazer a prova? E aí atentem isso, foquem nisso. Tá? Fazer simulados, cada um tem o seu jeito de estudar. Né? Eu conheço gente que vai lá, estuda apostila, parece que o negócio é um scanner, né? Vai lá, pergunta a pessoa, sabe, o negócio é um scanner mesmo de página. Então, praticamente resolve a prova. Né? Tem gente que não, eu, por exemplo, eu já não tenho muita paciência, às vezes, não sei o que, ficar ali lendo, né? Aí, às vezes fica mais fácil de você entender o que pergunta na prova, ou, você entender quais são os tricks, né, as pegadinhas, é fazendo simulado. Tem muita coisa na apostila que ela é bem sublimar, né? E ó, só vai sair. Então, tipo, meio entre linhas, você não percebe aquilo, ela não chama atenção para aquele ponto. Mas você vai pegar isso quando você fizer o simulado.
E aí faz simulado, revisa a matéria, começa tomando nota. É o que eu recomendo para os alunos, assim, faz o simulado, o que vocês erraram? Anota aquelas questões que vocês erraram. Acertei a questão, mas eu não sei nem o que eu respondi. Gente, anota a questão, procura aquele ponto na apostila, procura no help desse AP. A prova de certificação, ela é muito apostila, óbvio, né? Só que ela é muito mais o help, né? A apostila, na verdade, é um resumo do help. Tá? E aí, se vocês forem para o help, vocês vão ter todas as informações que caem na prova. Tá? O único problema é que hoje o help é todo em inglês, né? Então, mais fácil vocês virem fazer o curso, estudar a apostila, fazer o simulado, e aí ir treinando, né? E fazendo. Faz mais simulado, revisa a matéria, anota o que errou. De novo, abre a apostila, vai lá naquele ponto. Pô, não ficou claro? Pô, pra mim tá confuso isso aqui. Às vezes a SAP melhorou muito o material, né? Mas às vezes é muito confuso ainda. Pô, entra no SCN, coloca uma pergunta, manda e-mail para mim, manda e-mail para o colega. Ó, tem essa questão aqui, eu fiquei em dúvida, por que é assim? Tá? Fazer os exercícios. O pessoal vem na turma e tal, aí é cansativo, mas já são 5 semanas, gente. Né? Mas assim, vocês vão aprender colocando a mão na massa. Eu canso de falar assim, às vezes vai em palestra, vai em aula. Gente, eu posso ficar aqui 10 horas falando seguido para vocês. Vocês de fato vão conseguir entender quando vocês colocarem a mão na massa. Vocês forem lá, entrarem no sistema, colocar o usuário de vocês, executar a transação para criar o pedido, colocar o código do fornecedor, dar um enter, opa, deu erro, o que está faltando? Aí vocês vão começar a entender as coisas. Ou seja, a experiência. Tá? Já comentei aqui, toma notas do dedo, continua fazendo simulado, revisa a matéria, faz simulado, ou seja, estudar. Eu acho que faz academia, um mês depois vai lá e já esqueceu tudo. Tem que continuar, manter o ritmo. É difícil, mas se vocês querem tirar a certificação, vocês querem uma oportunidade no mercado, se vocês querem comprar o iate que o Leandro falou lá, a Ferrari, gente, com certeza vocês vão, cara, mas tem que ter esforço. Né? Decorar as questões. Não devia falar isso, né? Mas decorar as questões pelo menos ajuda, né? Antigamente a prova, ela tinha 15% da prova, antigamente. Ela era exatamente 15 questões, desculpa, 15% da prova era composto das questões da apostila. Tá? E aí esse percentual foi diminuindo mais ainda a reprovação, foi aumentando a reprovação mais ainda, né? Mas eu falo aqui, decora as questões que pelo menos assim, ela ajuda às vezes você a responder outras questões. Às vezes vai cair, muitas vezes vai cair uma questão igualzinha, até a vírgula igual a que você vai encontrar no simulado. Igual que você vai encontrar na internet, igual que você vai encontrar no apostila. Igual, não muda nada. Ou seja, pelo menos você garante 15%, 10%, 30%. Esse número agora até acho que melhorou um pouco. Ela voltou a usar algumas questões que estavam na apostila. Né? Tá? E como é que é a prova? Vocês fazerem o simulado. A prova, então, elas são 3 horas de duração, né? São 80 questões. Eu falo que na verdade não são bem 80, né? Elas são 80 vezes 4. 4, 5, não, geralmente vezes 4. Por quê? Porque ela é múltipla escolha, né? Ou multi-opção, né? Você vai ter, ou você seleciona uma, né? Então você tem várias opções lá, né? Essa está certa, essa está certa. E muitas vezes a pergunta é assim, quais são verdadeiras? E aí ele vai dar aqui, ó, aqui é uma questão, aqui é outra questão. Então, uma questão, na verdade, ela se divide em 4. Você tem que dizer qual que é verdadeira. Então, a prova ela tem esse tipo de questão. Ele vai dar sempre qual é o número de questões que estão corretas. Ou então, se tiver a opção só de uma, né, ele vai deixar você marcar só uma. Tá?
Não se assustem. Assim, estudem. Tá? Não fiquem apavorados, não é difícil passar. Não é difícil passar, gente. Tá? Mas tem que estudar. Tá? Tem que estudar.